Oi gente, tudo bom? Estamos aqui novamente, mais um estudo sobre Neemias. E você que tem acompanhado sabe que nós estamos lendo e estudando sobre uma oração que está no capítulo 9. Todo o capítulo 9 é uma oração que é feita e essa oração nós dividimos ela em três partes. A grandeza de Deus, a bondade de Deus e a graça de Deus. E agora nós estamos estudando na segunda parte da oração, que fala sobre a bondade de Deus. E na semana passada, nós dividimos também essa segunda parte em três partes. Então, a bondade de Deus, na semana passada, nós falamos sobre a formação da nação de Israel. A nação é formada. É uma das características, um dos exemplos nessa oração, que essa oração cita, sobre a bondade de Deus, que a bondade de Deus fez com que a nação fosse formada. E hoje nós vamos falar sobre a nação é conduzida, essa nação que foi formada através de Abraão, que a gente viu na semana passada, agora está sendo conduzida. Então hoje nós vamos estudar no capítulo 9, dos versículos 19 ao versículo 22. Abra sua Bíblia, se você quiser dar uma pausa no vídeo e ler o bloco do texto aí, é tranquilo, é importante também ler e saber sobre o que a gente está falando, super tranquilo. Pega a sua Bíblia aí, acompanha comigo, ou se quiser dar uma pausa no vídeo para poder ler o texto e aí continua o vídeo. Mas a gente está falando hoje então sobre a nação é conduzida. Deus chamou Abraão, começou a fazer dele uma grande nação, a família foi prosperando, gerando filhos, chegaram ao Egito, José prosperou no Egito, trouxe a sua família, reencontrou, uniu todo mundo, o povo de Israel começou a se multiplicar, foi abençoado no Egito, cresceu, ficou forte, tão forte que assustou os egípcios que começaram a oprimir o povo. E aí um dia Deus levanta Moisés e fala: olha, eu estou ouvindo o clamor do meu povo e eu vou livrar vocês do Egito. Então a gente começa a ver o que? Deus criou a nação e agora Deus está conduzindo essa nação para a terra, que ele diz que é a terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra escolhida para a nação se estabelecer. Só que no caminho o povo parece que não foi muito grato, o povo parece que não estava entendendo aquilo que Deus estava fazendo por eles. O coração deles e a vida deles estava muito presa, arraigada, acostumada com a vida no Egito. E aí o que a gente percebe? Durante 40 anos, numa viagem que poderia durar semanas, durou 40 anos ali no deserto. Por quê? Porque Deus teve que ir disciplinando o povo na caminhada no deserto. Agora é importante perceber e observar que mesmo com essas atitudes, mesmo com a rebeldia do coração do povo, que fez Deus se afastar deles durante essa jornada, Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca deixou de colocar a coluna, a nuvem durante o dia, dando sombra, a coluna de fogo durante a noite iluminando, trazendo calor e dando direção. Deus fez com que o maná brotasse na terra e aparecesse todos os dias de manhã para que o povo se alimentasse. Quando não tinha água, da rocha brotava água, porque Deus estava cuidando do seu povo. E é importante a gente observar porque quando as misericórdias do Senhor, mesmo quando a gente não merece, elas continuam vindo e cuidando e nos abençoando e nos agraciando, isso gera um constrangimento na nossa vida. E a gente precisa entender esse constrangimento que ele é muito maior do que poderia ser. Porque a gente não merece. A gente não está fazendo por merecer. Pelo contrário, as nossas atitudes, às vezes, as nossas ações estão indo contra aquilo que Deus quer. A gente muitas vezes está blasfemando, a gente está pecando com os nossos lábios, não confiando em Deus, duvidando dele, falando: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor não sabe de nada. Era muito melhor eu estar lá, sendo oprimido pelo egípcio, do que estar aqui, sendo cuidado pelo Senhor no deserto. Opa! Ainda assim, Deus continua cuidando. Deus continua renovando as suas misericórdias. Deus continua nos dando direção. Eu sei que é muito difícil dentro de algumas circunstâncias, eu sei que é muito difícil quando a gente está no deserto perceber o cuidado de Deus. Mas se você parar um pouquinho, respirar fundo e olhar ao redor, você vai poder ver que apesar do deserto, Deus continua ali. Deus continua cuidando de você. Deus continua dando direção. Deus continua colocando a nuvem para criar uma sombra durante o dia que o sol está quente.
Deus continua acendendo uma chama na noite para esquentar da direção e da provisão. Então a gente precisa entender isso. Mesmo o povo, durante esses anos de rebeldia, Deus não deixou de cuidar deles. O que mais esse povo podia querer? Deus livrou eles da escravidão. Deus estava guiando eles para uma terra prometida, para um lugar que seria só deles. Deus deu comida, deu água, Deus deu vitória contra os inimigos. O que mais esse povo podia querer? Mas às vezes o nosso coração está tão mal acostumado, ou tão adestrado, ou tão acostumado com as coisas ruins que aconteceram na nossa vida que a gente não consegue enxergar que a gente precisa criar essa mudança. E a mudança não é gostosa, eu sei que não é. Mas às vezes a gente precisa romper com esse passado que nos aprisiona, com essas coisas que às vezes fazem a gente ficar com medo das mudanças que Deus quer fazer. Porque tudo que Deus quer fazer na nossa vida é para o bem. A palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa às vezes passar por um processo de mudança para viver as coisas, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então que você possa se abrir para as mudanças que Deus quer fazer. Que você possa abrir mão às vezes dos costumes e dos hábitos que você continua segurando com força nas suas próprias mãos. E aí que Deus possa transformar a sua vida e conduzir a sua vida, como Ele conduziu a nação de Israel e que a gente está vendo essa oração relembrando aqui. Deus, o Senhor é bom e a sua bondade se mostrou presente quando o Senhor formou a nação. E a sua bondade também se demonstra quando o Senhor conduz a nação. E hoje, nos nossos dias, a gente também pode fazer essa oração. Deus, eu louvo o Senhor pela sua bondade, porque pela sua bondade o Senhor um dia me resgatou. O Senhor iniciou uma nova história na minha vida. Mas o Senhor não só iniciou a história, o Senhor continua conduzindo a minha vida. E eu agradeço e eu louvo o Senhor por isso. Mesmo às vezes estando no deserto, eu consigo enxergar o Senhor cuidando de mim. O meu desafio para você é pensar nesse sentido nessa semana. É orar nesse sentido para essa semana. Deus, eu sei que às vezes eu não sou grato como eu deveria ser. Deus, eu sei que às vezes o meu foco está muito mais na sequidão do deserto do que na água saindo da rocha que o Senhor fez para mim, para matar a minha sede. Mas eu preciso da sua ajuda, Senhor. Me ajuda a ser grato pelas misericórdias, pela graça do Senhor, pelos milagres e pelo cuidado, mesmo enquanto eu estou no deserto. Meu desafio, meu convite para você essa semana é fazer a oração nesse sentido. E eu espero que você esteja sendo abençoado. Eu espero que você esteja crescendo junto comigo, porque eu também estou sendo muito abençoado e crescendo enquanto eu faço esses estudos. E que assim a gente possa ser cada vez mais parecidos com o que Deus quer para a nossa vida. Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.